Olá, vamos dar continuidade ao nosso curso. Dessa feita, nós vamos estudar um tipo especial de árvore binária que se chama heap. Heap é uma palavra que pode ser usada para identificar, em algumas linguagens de programação, como C++ e Java, o espaço de memória utilizado para alocação dinâmica, aquele espaço de memória em que a linguagem utiliza para, ou que o compilador utiliza para colocar tipos que são criados dinamicamente, ou seja, que são criados durante a execução do programa. Não é esse o caso. Então, essa palavra heap que nós estamos utilizando aqui não está sendo usada com esse significado. O significado de heap aqui, que nós vamos utilizar, é uma estrutura de dados, é uma árvore binária com as seguintes características. Ela é completa, ou seja, todas as linhas dessa árvore binária são preenchidas. Se você pegar a primeira linha preenchida, se você pegar a segunda linha totalmente preenchida, a terceira totalmente preenchida, a última linha pode não ser totalmente preenchida no final. Esse aqui é um exemplo de árvore binária do tipo heap completa, e esse aqui é uma árvore do tipo incompleto, onde falta um elemento aqui no meio da última linha. Se faltar elemento também por aqui, também não é permitido. O heap tem que estar completamente preenchido. Na memória do computador, os heaps são representados normalmente através de uma matriz. Na realidade, a gente coloca o desenho da árvore binária apenas para ilustrar o acesso, ilustrar de que forma esses dados são acessados. Agora, na memória do computador, internamente, os dados são gravados em uma matriz. Então, é uma matriz com os índices de 0 até n, que gravam, que registram todos os elementos que compõem a nossa árvore binária, nosso heap virtual. Então, uma das características do heap é que, observem aqui, o primeiro elemento da matriz é exatamente o nó raiz da árvore. Então, nós temos aqui que os filhos de um nó de uma árvore têm sempre valores inferiores ao nó. Então, por exemplo, o 100 tem como seus filhos 90 e 80 são valores inferiores ao 100. O 90, 30 e 60 que são valores inferiores e assim por diante. Então, os filhos sempre possuem valores inferiores aos nó dos pais. O filho ele é armazenado da seguinte forma. O primeiro elemento é armazenado em sua posição normal. O seu filho esquerdo é armazenado logo a seguir. E o próximo elemento é o seu filho direito. Bom, e em seguida, o outro elemento depois do filho direito, do 100, é exatamente o filho esquerdo do 90, que seria exatamente o 30. Então seria essa posição aqui. Dessa forma é fácil você encontrar, com uma fórmula matemática bem simples, é fácil você encontrar, nós vamos ver no código, tem uma fórmula matemática bem simples, é fácil você encontrar um pai, a posição do pai na matriz a partir do filho e vice-versa. Então é fácil encontrar o pai através do filho e vice-versa. A condição de heap, quer dizer, isso que eu falei agora há pouco, é que todos os nós devem estar de acordo com essa condição. Ou seja, as chaves de cada nó devem ser sempre maior ou igual a dos seus filhos, e nunca inferior. Lembrando que o heap é uma representação conceitual de uma matriz cujos elementos são manipulados segundo esse modelo. Então, na realidade, o que nós temos na memória do computador é uma matriz. Um heap ele tem uma dificuldade. Você atravessar um heap, ou seja, visitar os nós em sequência do heap, na ordem ou in order, na ordem crescente, por exemplo, é difícil, porque o heap ele não é naturalmente ordenado. Se você ver a matriz, ela não é naturalmente ordenada. Entretanto, o caminho da raiz até as folhas é sempre descendente. Os valores são sempre descendentes, mas ele não é ordenado. A raiz possui o maior valor. Então, o maior valor está sempre na raiz, os menores estão sempre são inferiores aos maiores. Qual é a utilidade do heap? O heap é utilizado na prática para a implementação de filas de prioridades. Podem ser usados em diversas aplicações, por exemplo, em políticas de escalonamento, scheduling. Sempre que você for criar filas com prioridades, você pode implementar essas filas de prioridades através de um heap, onde a árvore de maior o nó, de maior prioridade é sempre removido primeiro, e os outros vão sendo reorganizados à medida que os de maiores prioridades vão sendo retirados. Ele não permite a busca rápida de um elemento, porque ele não dá informações sobre que caminho seguir na busca.
Isso significa que teremos que visitar a árvore inteira na busca de um elemento. Então, a busca de um elemento, você tem que visitar a árvore inteira. E a busca de um elemento, na realidade, é a matriz. Então, é da ordem de n a busca de um elemento. Então, se é assim tão ruim a busca, para que usar? Então, a vantagem do heap é exatamente essa, que ele permite a rápida eliminação do maior valor. É isso que nós queremos para filha de prioridades. E permite também a rápida inserção de novos elementos. Então, um novo elemento chega, ele é rapidamente inserido, e o maior elemento de todos é rapidamente removido. É só por isso que os heaps são úteis, são bastante utilizados. Então, não é para inserção ordenada, nem para leitura ordenada, o heap em si, a não ser que você pode, de certa forma, utilizar o heap como base para o método chamado heap sort, que é um método muito eficiente de ordenamento, onde você insere todos os elementos em um heap e retira um a um. Quando você retira um a um, eles vêm naturalmente ordenados, porque ele sempre retira a partir do maior. Então, eles vão retirando na ordem maior para menor. Isso você pode utilizar o heap para fazer isso, que é tão eficiente, se aproxima em termos de eficiência do quicksort. Né? Então, existe o método heap sort, que a gente vai ver mais na frente. Como remover o maior elemento? Então, para remover o maior elemento, normalmente o maior elemento é o primeiro da matriz. Basta que eu apague esse primeiro elemento e desloque toda a lista para cima. Bom, esse deslocamento aqui ele é custoso. Então eu tenho que deslocar o 90 para o lugar do 100, o 80 para o lugar do 90, o 30 para o lugar do 80, o 60 para o lugar do 30. Então eu tenho que fazer muitas operações de atribuição. Eu vou criar um laço aqui, fazer muitas atribuições para remover o maior elemento dessa forma. Essa forma não é uma maneira muito eficiente de remover o maior elemento. Pode ser feito, mas não é a mais eficiente. Dá para fazer mais rápido? É isso que nós vamos ver agora. Bom, essa aqui seria, repetindo novamente, a sequência de deslocamento dos valores para refazer a matriz após a retirada do primeiro elemento. O que nós temos que fazer é remover o maior elemento. Esse é o elemento a ser removido. E passar o último nó para o lugar do mesmo. Depois que nós passamos o último nó para o lugar do primeiro elemento, a árvore fica desequilibrada, ou seja, ela fica com valores, esse valor da raiz ele é inferior aos valores dos seus filhos. Bom, então a gente começa a verificar se é possível, ou qual o maior dos seus filhos. Ele olha, você vai que esse aqui é o filho 82, é o filho 50, então nós pegamos o maior dos seus filhos e imediatamente fazemos uma permuta. Começamos a fazer uma permuta para baixo. Isso se chama muitas vezes de borbulhamento para baixo. E esse borbulhamento para baixo faz com que o maior dos seus filhos venha ocupar o seu lugar agora. E esse elemento aqui fique agora com os dois filhos 63 e 70. Novamente, ele verifica quem é o maior dos filhos dele, verifica o 70 e faz a permuta. Depois dessa permuta, o 30 vem para cá, que era o maior naquele momento, e o 70 vem para cá e ele testa novamente se algum dos seus filhos é maior. Pega o maior dos seus filhos e faz a permuta. Com essas várias permutas, nós terminamos o processo, nós removemos o maior elemento e a árvore está novamente equilibrada, está novamente correta. Esse é o fim do processo, com apenas 4 permutações. Então nós vimos aqui que nós deixamos a árvore novamente equilibrada e nós não tivemos que fazer tantas permutações assim. Nós fizemos apenas 4 permutações, quanto de outro lado nós teríamos que fazer tantas permutações, nós fizemos seguindo aquela regra antiga, nós teríamos que fazer tantas permutações quantos fossem os números de elementos do nó. Nós teríamos que fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 permutações. E aqui nós fizemos apenas 4. Então, essa forma de remover um elemento é uma forma que nos dá menos trabalho, que nos consome menos recursos de máquina. E como inserir um elemento? Então, como inserir um elemento? Imagine que você tem aqui o valor 95 a ser inserido nessa árvore. Essa árvore está com todas as linhas preenchidas, a única linha que ela não tem preenchida é essa última linha. E é, portanto, aí que você insere o seu elemento. O seu elemento passa a ser filho de um nó, primeiro nó, que esteja faltando na linha de nós preenchidos. Bom, então o 95 é colocado aqui, porém o 95 é inferior ao... é superior, desculpe, ao valor do seu pai. Então, pela regra do heap, um filho nunca pode ter valores inferiores ao do pai. Então, o que nós fazemos? Permutamos os valores
do pai com o filho. Permutamos o 95 com o 37 nesse caso. Em seguida, observamos que o 95, o valor que foi recentemente inserido, que já foi permutado, é superior ao 51. Então, nós fazemos mais uma permuta. Esse processo inteiro é chamado de borbulhamento para cima. E em seguida, verifica se o 95 é superior ou não à sua raiz, ao seu pai. Nesse caso é verdade. Então, permuta-se mais uma vez. O 95 passa a ser a raiz e a nossa inserção foi concluída. Então, o processo de inserção é tão simples quanto o processo de retirada da raiz, conforme nós vimos. Na realidade, existem permutações e permutações. Se você for passando elemento por elemento, você vai ter de 9 cópias, por exemplo, para cada permutação. Porque o que acontece? Você vai ter que fazer uma cópia do A para um valor temporário, por exemplo, do A para um valor temporário. Em seguida, você vai ter que fazer a cópia do valor do B para o valor do A. E pegar a cópia do A temporário e colocar no B. Então, para cada permutação, você teria que fazer 3 cópias de valores de variáveis. Né? Então, observe bem que isso seria uma maneira de fazer e é uma forma que tem um certo custo para o computador fazer cada uma dessas cópias. Bom, agora, se nós formos simplesmente testar, né, guardarmos o valor de A e formos testando e repassando acima todos os valores que estiverem inferior ao valor de A, então nós evitamos de ter que fazer uma cópia para cada permutação e fazemos apenas 1, 2, 3 cópias para substituir o valor de A e no final copiamos A para temporário e temporário para D, nesse caso. Então assim nós conseguimos ainda reduzir o número de vezes ou o número de cópias que é feito na memória das variáveis que nós estamos trabalhando, que nós estamos fazendo permutação. Então com isso aí nós também economizamos recursos de máquina, recursos de computação. Tá? Nós só fazemos a cópia efetiva do primeiro valor que nós estamos perguntando para a posição, depois que testarmos as posições anteriores e determinarmos qual é exatamente a posição correta que ele deve ser inserido. Bom, vamos relembrar aqui os detalhes. Então nós falamos que existe uma fórmula matemática muito simples de verificar qual é a posição de um dado nó, né? Qual é a posição do nó do nó? Pai de um nó que nós conhecemos, ou vice-versa. Onde é que fica o pai do nó que nós conhecemos, ou onde é que fica o filho esquerdo ou o filho direito do nó que é dado, que é conhecido. São fórmulas simples, as respostas estão aí. Então, o pai de um nó é sempre a posição dele, menos 1 dividido por 2. O filho esquerdo será sempre 2 vezes a sua posição mais 1. E o filho direito será sempre 2 vezes a sua posição mais 1. É só experimentar. Por exemplo, se nós olharmos bem, nós podemos fazer o teste aqui. Por exemplo, aqui nós podemos nos perguntar qual é o pai do nó 30. O nó 30 ocupa a posição 3. Então, pela fórmula do nó, o pai seria 3 menos 1, que dá 2, sobre 2, que daria 1. Então, o pai do nó 30 seria o 1, que é o 90. Observa bem aqui, a posição 1 tem o 90, exatamente. Confere perfeitamente. E nós podemos fazer qualquer outra conta. Quem é o filho esquerdo do nó 60, por exemplo? Então seria o nó 60 na posição 4, então 4 vezes 2, 8, mais 1, 9. O filho esquerdo dele seria na posição 9. Então 60 teria com o filho esquerdo 40. Vamos ver se confere. O 60 teria com o filho esquerdo 40. Vocês podem ver aqui. Confere perfeitamente. Então essas duas fórmulas são muito úteis para você determinar quem é o filho esquerdo, quem é o filho direito ou quem é o pai de um determinado nó. Bom, agora vamos ver rapidamente. Bom, agora vamos ver como seria uma função inserir. Uma função inserir, isso aqui é um extrato do nosso código. Então a função inserir ela receberia como parâmetro uma chave, um valor qualquer que ela deveria inserir. E a primeira coisa que ela faz é testar se o tamanho atual do vetor, ou seja, o tamanho atual dos itens, o conjunto do tamanho atual dos itens preenchidos, é igual ao tamanho máximo do vetor. Caso isso aconteça, ele retorna falso, não dá para preencher, ela já está lotada, já está cheia, não há mais espaço. Se não, ele cria um objeto, nós chamamos aqui de novo nó, da classe nó, né? Criamos aqui um objeto nó e passamos para ele a chave. E na posição do tamanho atual, que seja a última posição da matriz, nós simplesmente inserimos o novo nó. Então o novo nó é inserido na última posição da matriz, sempre. Depois que ele é inserido, nós teremos que verificar se os seus pais não são
por acaso, menores do que ele. Então nós fazemos isso através de uma função que nós chamamos aqui de borbulha acima. Essa função borbulha acima, ela vai simplesmente fazer aquela atividade de colocar esse nó recém-inserido na sua posição correta. Isso ela vai pesquisar a partir da posição onde ele foi inserido até a raiz. E se ele for maior que todo mundo, ele vai acabar ficando na raiz. Se não, ele vai encontrar a sua posição certa nessa subida e vai ficar lá, vai permanecer lá. Depois que ele insere esse elemento, então ele simplesmente acrescenta de 1 a variável tamanho atual, que é uma variável que contém exatamente o tamanho atual da matriz. Então, repetindo, vamos voltar aqui um pouquinho nos slides e vamos ver aqui, né, como é que é a inserção, né? Então, é isso que ele faz. Ele tem um elemento a ser inserido, ele insere na última posição e ele vai procurando no borbulhamento acima, a função borbulhamento acima vai encontrar a posição certa para que ele seja inserido. É exatamente o que faz, exatamente isso que faz essa função borbulhamento acima. Então vamos ver como é que é essa função borbulhamento acima. É simples. Ela calcula, ela recebe o índice, quer dizer, a posição que o elemento vai ser colocado. Ela calcula o pi desse elemento, né? E aí fica com dois valores. A base, que nós vamos chamar de base, é exatamente o elemento que está na posição do índice que foi inserido. E o pi é o elemento que está na posição do pi do índice que foi inserido. Bom, com esses valores eu testo. Se o índice é maior que zero, ou seja, realmente ele foi inserido em algum lugar, não é a raiz. Se a matriz índice pi, ou seja, se a chave que o pi contém é menor do que a chave da base, então isso significa que nós temos que pegar isso e subir de uma casa. Subir de uma casa significa pegar o valor do pi, né, o valor do pi, e colocar exatamente no índice, né, que é o pi colocar. Nós estamos descendo, quer dizer, borbulhamento assim significa descer os valores para reservar espaço lá em cima para que a gente possa inserir o elemento. Então nós vamos descendo com os valores. Então vamos colocar na posição do índice o valor que tem o pi dele, porque, como nós vimos aqui, o valor que tem o pi, ele é menor do que o valor que tem o índice. Portanto, nós temos que pegar o valor do pi e colocar no índice. E isso aqui é um laço while, vamos ficar fazendo isso até que chegue ao raiz, ou até que chegue ao raiz, ou até que essa condição aqui não seja mais verdadeira, ou seja, que o pi que nós encontramos não seja inferior ao elemento que nós chamamos aqui de base, né? Quando nós fazemos isso, nós colocamos esse laço terminado, significa que falta simplesmente colocar o valor que nós chamamos de base no índice, que o índice foi atualizado constantemente aqui dentro do laço. Ele foi atualizado constantemente até ficar no último valor, que é a posição onde eu vou inserir a base. Certo? Então isso aqui é o borbulhamento para cima. É assim que eu faço a minha permutação de todos os elementos. Abro espaço lá em cima para que ele possa ser inserido. Qualquer coisa você verifica isso aqui com calma, pode fazer um debug disso aqui, executar passo a passo, para ver realmente como é que isso funciona. A outra função, igualmente importante, é a função de remover o maior. Então ela remove o maior, ela simplesmente pega o elemento na posição 0, guarda esse elemento, diminui o tamanho atual e faz o quê? Pega o valor índice 0, coloca lá o último elemento está em tamanho atual, está na posição tamanho atual. Então ela tirou o elemento raiz, guardou em raiz, pegou esse valor lá, matriz RIP índice 0, e colocou lá o valor do último elemento, como nós fizemos no gráfico, e fez um borbulhamento abaixo. Quer dizer, ele vai ver agora se esse elemento, a partir do 0, se o que está abaixo dele é superior ou inferior ao que está na raiz. Caso ele descubra que o que está na raiz é inferior ao que está abaixo, ele faz um swap e vai nessa função borbulhamento abaixo, ele vai encontrar a posição certa para inserir aquele elemento, que é isso que faz aqui a nossa função borbulhamento para baixo. Então ele guarda, ele vai a partir de um certo índice, ele guarda esse valor lá e vai verificando. Enquanto o índice for menor do que o tamanho atual, o que ele faz? Ele calcula o filho esquerdo, calcula o filho direito, verifica quem é o maior, se é o filho direito ou se é o filho esquerdo. Lembre-se que ele vai seguir um dos dois caminhos, ou vai seguir o caminho do filho direito ou vai seguir o caminho do filho esquerdo. Então ele escolhe o filho maior aqui nessa função. Nessa parte da função ele escolhe quem é o maior, se é o direito ou se é o esquerdo. Depois se o topo, a chave que está no topo é maior do que
o filho maior. Então, se isso aconteceu, se dizer que o topo está em cima, o filho maior está embaixo, mas a topo é maior que o filho maior, não tem o que fazer não. Então é simplesmente parar, encerrou por aqui e acabou. Se não, o que ele faz? Ele continua, ele pega o índice, guarda no índice o filho maior, porque ele passou para cima. E isso aqui, e agora o índice passa a ser o filho maior. E aí ele vai ficar repetindo isso no laço até chegar na base ou no ponto de inserção do elemento que está no índice. Então ele vai ficar repetindo isso. Quando ele parar, significa que agora ele encontrou o ponto onde o topo que nós guardamos aqui no começo deve ser guardado. Ele encontrou esse ponto e ele insere exatamente no ponto que estava vazio, que foi reservado esse espaço, foi aberto esse espaço exatamente dentro desse laço aqui. E é assim que funciona o borbulhamento, fazendo exatamente aquilo que nós colocamos, que nós mostramos nos gráficos. E a função troca é muito simples, que ela pode fazer tanto o borbulhamento para cima quanto para baixo, depende do que ela vai trocar, de onde ela vai trocar. Então ela recebe um índice, uma posição que ela quer trocar o valor, e ela recebe um novo valor que vai ser colocado lá. Então, se o índice for o menor que zero, né, ou o índice for maior que o tamanho atual, isso aqui não pode acontecer, o índice é menor que zero, quer dizer, é uma posição da matriz que não existe. Então, se for um índice que não tem a posição da matriz não existe, ele retorna falso, essa troca não pode ser feita. Se não, ele guarda o valor antigo, quer dizer, é exatamente o valor da posição do índice da matriz, ele obtém a chave lá, tem essa função aqui, obtém a chave, que é para verificar exatamente qual é o valor que aquele objeto naquela posição da matriz tem. Então ele pega esse valor, guarda no antigo. Vai lá na matriz índice, coloca lá, atribui lá o valor, novo valor. O valor antigo ele guardou, pegou o novo valor e colocou lá. Agora, qual é o problema? Se o valor antigo é menor do que o novo valor, bom, aí tem um problema, né? Se o valor antigo é menor que o novo valor, então eu tenho que verificar se como o novo valor é maior, eu tenho que verificar para cima se ele não é maior do que os que estão acima dele. Então eu faço um borbulhamento para cima. Se não, eu tenho que verificar para baixo se ele não é menor do que alguns valores que estão abaixo. Então eu faço um borbulhamento para baixo. E assim por diante. Então eu faço ou para cima ou para baixo, dependendo da diferença entre o valor que eu quero colocar e o valor antigo. É assim que funciona, simplesmente trocar o valor de um elemento. Bom, vamos ver logo isso aqui, vamos sair das nossas transparências e vamos logo entrar definitivamente no nosso código para verificar se essas coisas que estão sendo faladas aqui funcionam mesmo. Temos aqui o nosso código. A semelhança dos outros que nós fizemos até agora, nós temos uma classe nó, né, que contém os objetos, cada um dos nós definido como objeto dessa classe. Nós temos a classe heap, que exatamente contém a matriz e todas as funções que manipulam o heap. Então, essa classe heap, ela no seu construtor da classe, que é o construtor da classe, ela cria simplesmente uma variável tamanho máximo, ela recebe como argumento um valor máximo e atribui uma variável da classe, que ela vai chamar de tamanho máximo. Ela pega o tamanho atual e coloca em zero, porque ela está inicializando, está criando, está construindo a classe. Ela cria uma lista que vai ser exatamente a matriz heap, né, essa lista que nós vamos criar. Nós estamos trabalhando com Python, matriz e lista são coisas semelhantes. Então, e ele faz o seguinte, ele pega para essa matriz aqui e acrescenta na quantidade que foi dita aqui, ele acrescenta os valores none. Então ele cria uma matriz com 30 ou 20 ou 50 elementos none, de acordo com esse parâmetro que foi passado aqui. Se for passado um valor de 30, ele vai criar uma matriz com 30 elementos none. E assim por diante. Dessa forma a matriz fica perfeitamente definida simplesmente na criação do objeto da classe heap. Quando eu crio um objeto da classe heap, automaticamente eu crio uma matriz com tantos elementos, tanto quanto sejam os elementos que eu passei, o valor que eu passei aqui nesse argumento. Bom, algumas funções auxiliares, como a função está vazio, ela retorna uma operação lógica, verifica se o tamanho atual é zero. Se o tamanho atual for zero, ela simplesmente retorna true. Então ela faz essa comparação aqui e retorna verdadeiro ou true se o tamanho atual for igual a zero. Aqui nós temos as principais funções. A função inserir, é essa que a gente já colocou na transparência. Ela recebe uma chave,
ela verifica se o tamanho atual é igual ao tamanho máximo, porque se isso for verdade, ela retorna falsa, porque não há mais espaço para preencher. Se não, ela cria um objeto da classe nó, esse novo nó criado agora, e esse novo nó vai ser colocado na última posição da matriz, ou seja, o tamanho atual também serve como ponteiro, serve como indicador da última posição do elemento da matriz. Bom, então a última posição ele coloca lá, que está vazia, que está sempre vazia, ele coloca lá um novo nó. Faz um borbulhamento para cima, né, chama a função borbulha para cima, e incrementa o tamanho atual da matriz. Então ele incrementa para que na próxima vez que ele for inserir, o tamanho atual está apontando para um novo objeto vazio, e ele vai lá colocar, em cima desse objeto vazio, ele vai colocar um novo elemento, se ele for chamado a função inserir novamente. Está aqui o borbulhamento acima, faz exatamente aquilo que nós colocamos na transparência, calcula o π, calcula uma coisa que nós chamamos de base, é aquele valor temporário que vai ser guardado, né, o valor temporário que vai ser guardado, enquanto a gente desloca os elementos para baixo. Então você vai aqui, ele vai testando quais são os elementos que vai deslocando, e aqui tem as operações. Essa operação aqui desloca o elemento para baixo, recalcula o índice, recalcula o π, e fica executando isso aqui, recalcula o índice, recalcula o π, desloca o elemento para baixo, até que, quando ele encerra o laço, o espaço está aberto no valor de índice para que se coloque a base. Então nós vamos colocar, vamos empurrar, nós vamos borbulhar esse elemento lá para cima, para a posição correta dele, de acordo com o valor dele. É isso que faz essa função borbulha para cima. A função remover maior, está logo aqui embaixo, ela simplesmente pega o primeiro elemento da matriz. O primeiro elemento da matriz é um valor índice 0. As principais linguagens de programação, incluindo Java, incluindo C, todas as linguagens, essas principais linguagens de programação, o primeiro elemento da matriz é o 0, o elemento índice 0. Então ele pega esse elemento, guarda numa variável que nós chamamos aqui de raiz, certo? Diminui o valor do tamanho atual e pega o último elemento, o elemento que está na posição do tamanho atual, lembrando que esse é o último elemento, lembra sempre. A gente pega esse valor aqui, a gente sabe que é o último, né? E atribui ao valor 0. Então nós substituímos o 0, tiramos o 0 de lá, guardamos em raiz e pegamos o 0, colocamos lá o último valor. Bom, é isso que nós fizemos lá no vídeo também, no slide. Agora só falta borbulhar para baixo. Borbulhar para baixo para encontrar a posição correta desse elemento que foi inserido na raiz. Está aqui a função borbulha para baixo, ela é um pouquinho mais complexa. Ela vai também abrir espaço, né, de cima para baixo. Lá embaixo ela vai abrir um espaço para que seja colocado o elemento topo que ela guardou aqui. Então o topo é uma variável temporária que guarda o primeiro elemento. A seguir ele vai subindo com os elementos até abrir espaço embaixo. Quando ele abre espaço embaixo, ele insere lá esse elemento topo. Fez uma permutação, uma troca de valores de cima para baixo. E aqui finalmente a troca, que nós discutimos também nas coisas, está aqui exatamente igual ao que está lá na transparência. E uma função que nós não falamos lá, mas que é simplesmente para mostrar o heap. Ela vai imprimir no vídeo. A primeira coisa que ela faz aqui nesse laço for aqui é imprimir a lista completa de todos os elementos da matriz, na forma ainda de lista. Em seguida ela vai tentar imprimir o mais parecido possível com uma árvore. É isso que faz essa função aqui. Ela simplesmente vai imprimir a raiz da primeira linha, depois imprimir a segunda coluna, segunda linha, a terceira linha e assim por diante. Isso aí você vai dar uma analisada depois nesse código com calma, né? Para ver como é que ele vai imprimir essa matriz no vídeo. Bom, e aqui nós temos a parte principal do programa. Ele limpa o vídeo, cria o heap, nós chamamos aqui de heap. Criou, no caso aqui, ele tem um valor máximo de 31 elementos, é um valor arbitrário, poderia ser maior ou menor, não tem problema nenhum. Aqui ele chama a função inserir, do heap, da classe heap, para inserir elementos em sequência, inserir primeiro 70, depois inserir o 40, depois inserir o 50, o 20, o 60, o 100, o 80, o 30, o 10, o 90. Então ele inseriu aqui vários elementos em sequência, para que a gente pudesse ter alguma coisa para trabalhar, para ver lá. Tá inseridos os elementos. Agora vem o nosso menu. Nosso menu, como todos os outros programas que nós temos feito agora, nesses últimos slides, nessas últimas aulas, ele mostra várias opções. Então ele mostra a opção M para mostrar, a opção I para inserir, R para remover a raiz, T para trocar um elemento, S para sair. Aqui eu usei uma outra função do string, que é a função lower. Eu não usei nos outros, mas isso aqui já facilita a nossa vida, porque ele diz o seguinte: o string que tiver aqui transformado, que ele receber, ele vai passar para o caso de lowercase, quer dizer, o caso de caracteres minúsculos. Então eu não preciso mais testar se é M maiúsculo ou M minúsculo, porque eu já sei que tudo que chegar aqui na escolha vai ser minúsculo.
Então eu simplesmente testo se é M, testo se é I, testo se é R, testo se é T, né? E de acordo com o valor, se for M, eu chamo a função mostra heap. Se for I, eu chamo a função inserir. Eu peço um valor para inserir, digite um valor a inserir e mando inserir, né? Se for possível inserir, se não for possível inserir, ele vai dizer que se if not, ou seja, se não foi possível inserir, retornou falso. Eu boto a mensagem que não é possível inserir novos dados. E eu faço um draw input aqui simplesmente para ele esperar pressionar na tecla Enter. Quando alguém pressionar na tecla Enter, ele volta para o menu de novo. Se a escolha for R, aqui ele vai testa se está vazio. Se tiver vazio, ele diz que o vazio não é possível retirar o elemento, está vazio. Mas se não estiver vazio, else, ele vai remover o maior. É simples. Chama a função remove maior. Se a escolha for C, aqui a escolha for T, então ele pergunta a posição do elemento que ele quer ser alterado, pede um novo valor e chama a função troca, passando o índice do elemento a ser alterado e o novo valor. Se isso não for possível, se a resposta da função troca é falsa, ele simplesmente diz, não foi possível trocar os valores, né, ele imprime essa mensagem e fica aguardando você pressionar Enter para voltar. Bom, se a opção for S, ele simplesmente interrompe o laço e finaliza o programa. Se não, se a opção for qualquer coisa que não seja MI, R, T ou S, ele vai simplesmente mostrar que a entrada foi válida e voltar para o menu principal. Então está aqui o nosso programa número 69. Aí só nos resta agora executá-lo e ver se realmente funciona. Então vamos aqui. A nossa telinha está muito pequena ainda, vamos tentar aumentar aqui o tamanho dela. Então vamos executar aqui Python. Pronto, então nós temos aqui um heap já foi criado, a função inserir já foi executada por várias vezes. Se nós quisermos ver o que já tem lá, basta pressionar a tecla M e a gente vê aí. Aqui está o conteúdo, foi impresso a matriz completa com os elementos e aqui mais ou menos na forma de uma árvore. Nós temos esses valores aqui mais ou menos impressos na forma de uma árvore. Nós temos aqui o valor 100 que é a raiz, nós temos os filhos de 100 que é o 90 e o 80, os filhos do 90 que são o 30 e o 60, os filhos do 80, que são o 50 e o 70, os filhos do 30, que são o 20 e o 10, o filho do 60, que é o 40. E aí está mais ou menos a árvore. Nós quisermos inserir algum valor, basta pressionar I, ele vai perguntar que valor, vamos inserir qualquer valor aqui, 55 por exemplo. Quisermos mostrar de novo, vamos ver, tá aqui o 55 apareceu aqui como filho do 60. Quisermos inserir mais valores, podemos perfeitamente, vamos inserir um valor maior do que a raiz, 120 por exemplo. E vamos ver, 120 agora tomou o lugar da raiz e a raiz passou a ser filho do 120. E aí nós temos o filho do 120, o filho do 100, 80, 70 e assim por diante. Bom, vamos inserir mais outro elemento, vamos inserir 150 acima da raiz, sei lá. E você vai mostrar de novo, está aí o 159 tomando de conta de tudo. Se quisermos remover, R, remove a raiz, mostrar, removemos o 150, R, remove a raiz, mostrar, removemos o 120. Vamos trocar o elemento de valor, por exemplo, 60 para 15, por exemplo. Então, a posição do elemento a ser trocado. Temos que saber a posição. A posição do elemento 60 é a 0, 1, 2, 3, 4. Posição 4. Então, nós digitamos aqui posição 4. Aí, qual é o valor? Nós queremos trocar o 60 por 15. Enter. Fizemos isso. M mostrar. Pronto. Observe que o 60 não existe mais. Quem está aqui agora é o 15. Está perfeito em sua posição. Então, com isso nós ilustramos as principais, as básicas operações que são feitas com heaps. Deixamos aí para você estudar as aplicações. Você vai estudar aí como é que eu aplico isso em árvore de período, como é que eu uso essa estrutura matemática que eu tenho disponível, como é que eu uso essa ferramenta
implicações no mundo real, deixo para você fazer essa pesquisa. E aí você pode também tentar outras operações com o HIP. Bom, um dos problemas que nós podemos enfrentar, se estivermos trabalhando com linguagens de programação tais como C ou Java, ou Pascal, ou outras linguagens, a grande maioria delas, é a questão da expansibilidade da matriz que você está utilizando como HIP. Nessas linguagens é difícil você aumentar durante a execução do programa o tamanho da matriz. Realmente, se você usar um tipo matriz comum em C ou em Java, não é possível aumentar o tamanho deles. Se chegando ao limite, você não tem mais o que fazer. Você poderia criar uma outra matriz e copiar os dados, isso é possível, você faz isso perfeitamente. No Java ainda tem uma classe chamada Vector, que você pode utilizar. Essa classe Vector é expansiva dinamicamente, você pode utilizá-la ao invés de utilizar o tipo matriz standard, tipo matriz padrão. Em Python, não há esse problema. A linguagem Python ela é dinâmica o suficiente para que você possa utilizar a matriz, ou seja, a matriz já é implementada na forma de uma lista dinâmica, você pode acrescentar, reduzir os elementos dessa lista ou dessa matriz sem nenhum problema. Então você pode, no Python, utilizar a questão da expansão da matriz de uma forma muito tranquila, muito clara. O programa que foi escrito aqui foi escrito para qualquer linguagem de programação, então ele usa o tamanho de matriz fixa e você vai acrescentando os dados dos lugares das posições que você inicialmente colocou como nome. Isso foi feito para facilitar a migração para outras linguagens. No entanto, se você quiser usar os recursos específicos do Python, já com a capacidade de crescimento dinâmico das listas e assim por diante, você pode e deve. Então fica mais uma tarefa para você, reescrever o programa que foi colocado aqui, de forma a utilizar melhor os recursos da linguagem Python. É isso aí. Então deixe isso aí como tarefa para você reescrever o programa de forma a utilizar melhor os recursos do Python. Bom, o HIP, a estrutura de dados HIP, ela dá margem à utilização de um método de ordenamento muito prático e muito eficiente. Quase tão eficiente quanto o Quicksort, que nós vimos nas aulas passadas lá no começo do curso. É um método simples e fácil, por quê? Pela propriedade do HIP, ou seja, o HIP, quando você retira um elemento, você retira sempre o maior elemento. Ora, então se eu retiro sempre o maior elemento a partir da raiz, então eu tiro naturalmente esses elementos de forma ordenada, em ordem decrescente. Ora, então qual é a ideia básica do HIP sort? Você pega os elementos aleatórios, insere esses elementos em um HIP e depois retira esses elementos do HIP um a um. Esses elementos retirados do HIP já vêm automaticamente ordenados. Então essa é a ideia do HIP sort. É assim que se faz. Bom, como é que eu farei então o HIP sort? É muito fácil, são dois laços. Um laço para inserir os elementos. Então, por exemplo, aqui você poderia pegar um J em range do tamanho e você inserir elemento por elemento da matriz bruta lá que você tenha. E um outro laço, também no tamanho, para retirar os elementos do HIP e colocar na matriz ordenada. Pronto, assim você conseguiu usar o HIP como um método de ordenamento. Mas isso aí pode ser melhorado, nós vamos ver daqui a pouco. Essa operação de HIP sort, ela, para cada inserção, para cada remoção, ela usa um tempo da ordem de log de n. É um bom tempo, no entanto, isso tem que ser repetido n vezes. Então, a função HIP sort, ela vai trabalhar para cada inserção ou para cada remoção n vezes. Então, diríamos que a notação de complexidade da HIP sort seria de ordem de n vezes log de n. Bom, algumas coisas podem ser feitas para melhorar. Nós podemos melhorar, por exemplo, o borbulhamento na inserção. Qual é a ideia? A ideia é que ao invés de eu borbulhar cada elemento, nós não vamos nos preocupar em fazer borbulhamento inicialmente, quando o elemento for inserido. Vamos inserir aleatoriamente, a árvore vai ficar desbalanceada, vai ficar desequilibrada, não vai ficar no formato HIP. Mas nós vamos inserir todos os elementos, deixamos tudo lá, e depois, de uma vez só, nós fazemos o borbulhamento. Isso nos dá um ganho.
Então nós vamos ver que isso nos faz diminuir o número de vezes que a gente tem que fazer o borbulhamento e, consequentemente, nós ganhamos algum tempo e alguma eficiência nesse método. Por que isso? Por que isso acontece? Por que não é preciso? Por que de uma vez só a gente ganha tempo? A gente ganha tempo porque, se você prestar bem atenção, o ordenamento de um heap cujo sub-heaps um heap que tem sub-heaps ordenados, ele está também ordenado. Quer dizer, então se você tem um heap com um heap aqui completo, com 2 sub-heaps, se esses 2 sub-heaps estão corretos, ao aplicar a função de borbulhamento ao heap maior, se ele já tem os heaps internos ordenados, então ele automaticamente se ordena e assim por diante. Então eu vou partir do princípio de ordenar os heaps menores, né, aplicar o borbulhamento nos heaps menores, depois nos sub-heaps, depois eu aplico o borbulhamento nos heaps contendo os sub-heaps e assim por diante. Então eu vou numa abordagem de baixo para cima. Eu vou ordenando os sub-heaps e em seguida os heaps. Obviamente que se esse valor aqui for maior que esse, por exemplo, a gente troca aqui e havendo a troca aqui, o heap permanece perfeitamente ordenado. Isso é uma consequência disso. Bom, qual foi o ganho aí? Quer dizer, até agora não deu para se perceber qual foi o ganho. Quer dizer, ao invés de começar de cima para baixo, eu vim ordenando de cima para baixo, eu vou começar de baixo para cima. Mas o ganho é o seguinte, é que as folhas, né, não precisam ser borbulhadas, entre aspas. Nós não precisamos aplicar o algoritmo de borbulhamento nas folhas. Então nós temos um monte de nós aqui, o nó 43, o 27, o 30, 44, esses nós aqui das folhas que não têm filhos, que nós não precisamos aplicar a função de borbulhamento para o 30, para o 34, para o 27, porque eles são folhas, eles não têm filhos. Então eu eliminei aqui a aplicação de 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes a chamada da função de borbulhamento, porque eu não preciso mais chamar para as folhas. Então eu começo a chamar a partir dos nós que eventualmente, ou que realmente tenham filhos. E como é que eu faço isso? Então existe uma formulazinha, que é pegar o tamanho da matriz dividido por 2, subtrair de 1, pega a divisão inteira delas, e eu encontro a posição do primeiro elemento que eu vou começar a aplicar a função de borbulhamento. Então eu aplico a função de borbulhamento primeiramente a esse nó, depois a esse nó. Então esse nó verifica entre os dois aqui quem vai para cima, quem que desce ou quem que fica, ele se auto-organiza. Depois eu aplico a esse aqui, ele se auto-organiza. Depois eu aplico a esse, e ele se auto-organiza em relação aos anteriores. Dessa forma eu tenho um heap ordenado. Depois eu aplico a esse, organizo esse aqui, e depois eu organizo esse baseado nesses dois que já estão organizados. Então automaticamente o heap está organizado. Com isso, eu economizei uma série de chamadas à função de borbulhamento, porque antes, o que acontecia antes? Cada vez que eu inseria um elemento, eu tinha que aplicar o borbulhamento. Então, por todos os elementos que eu inserisse na matriz, eu teria que aplicar a função de borbulhamento para todos os elementos. Então, eu teria para n elementos, n vezes aplicada a função de borbulhamento. Nesse caso, eu tenho apenas para n sobre 2. Né? Então, eu vou aplicar a função de borbulhamento apenas n sobre 2 vezes, metade das vezes. Isso quer dizer que eu ganhei tempo na hora de aplicar a minha função de borbulhamento. Bom, e como é que seria a nova função? A nova chamada da função de borbulhamento seria muito simples. Eu crio uma variável i igual a n2, n sobre 2 menos 1. Né? Então o i vai me contar a posição que eu vou chamar a função de borbulhamento. Enquanto o i for maior ou igual a 0, ou seja, vai de baixo para cima, ele vai subtraindo o i. Chama a função de borbulhamento passando o i, quer dizer, borbulha aquele nó específico. E faço i igual a i menos 1. Então, com isso eu vou aplicando a função de borbulhamento de baixo para cima. Bom, é possível também a fazer de forma recursiva. Então, a rotina de borbulhamento de forma recursiva seria algo como definir uma função recursiva chamada organiza heap, né, passando para ele o índice, quer dizer, eu vou organizar a partir de quanto? Então, pode ser a partir de 0, né? A partir de 0 eu vou de cima para baixo nesse caso. Mas de cima para baixo eu vou até o ponto em que o n sobre 2, o índice seja maior do que o n sobre 2 menos 1. Quando ele chegar aqui nesse valor, ele não tem mais nada a fazer, ele retorna, porque ele sabe que chegou numa folha. Chegando numa folha ele não faz mais nada. Bom, se ele não chegou na folha, ele pega e organiza os sub-heaps. Né, os sub-heaps do filho direito, os sub-heaps do filho esquerdo, e também borbulha para baixo, chama a função borbulhar para baixo a partir do índice. Quer dizer, ele manda, esse organiza heap aqui vai ser uma auto-chamada aqui, ela vai acabar borbulhando esse índice, ela vai acabar borbulhando tanto o filho direito quanto o filho esquerdo,
e vai criar isso em cadeia, uma cadeia de chamadas recursivas para a função borbulha. É lógico que a função recursiva ela consome recursos da máquina, então você vai ter que criar uma cópia, uma nova instância da função, ela vai sendo criada, vai sendo colocada na memória. Isso aí não é tão eficiente quanto aquele laço, que é bem mais simples e bem mais eficiente, mas por questão de elegância, né, você pode construir seus programas usando a forma recursiva sem problema nenhum. Ele será um pouco menos eficiente, mas funcionará também. Pode funcionar. Bom, o que nós temos feito até agora é utilizar pelo menos duas matrizes para fazer o nosso heap sort. Nós pegamos uma matriz bruta, pegamos todos os elementos dessa matriz e inserimos no heap. E a seguir nós retiramos todos os elementos do heap e inserimos de volta na matriz ou em uma outra matriz, uma terceira. Sendo que quando nós retiramos os elementos do heap, eles já são retirados de uma forma ordenada. Bom, isso nos faz utilizar pelo menos duas matrizes na memória, uma para representar o heap e outra para representar a matriz ordenada. É possível economizar memória? É possível utilizar apenas uma matriz? Sim, se nós tivermos milhares de elementos e precisarmos de economia de espaço, então nós podemos utilizar uma técnica para economizar espaço utilizando apenas uma matriz. Como é que eu faria isso? Primeiro, eu tenho um heap e tenho que posso observar que quando eu retiro um elemento de um heap, sobra um espaço na matriz do heap. Esse espaço na matriz do heap, a retirada, por exemplo, de um elemento 50, cria um espaço na matriz do heap. Esse espaço pode ser utilizado para a inserção do elemento que foi retirado. Com isso, eu faço o particionamento da minha matriz. Metade da minha matriz representa o meu heap e um outro espaço da matriz que vai crescendo, vai me representando a minha matriz ordenada. Bom, então a continuidade desse processo, né, se eu retirar o próximo elemento, que seria o 40, eu crio novamente um espaço vazio aqui, que eu posso preencher com esse outro elemento, esse segundo elemento que eu retirei. Então eu tenho aqui o tamanho do heap na matriz diminuiu, enquanto que o tamanho da matriz ordenada dentro dessa matriz aumentou. Repetindo o processo mais uma vez, eu retiro o elemento 30, o 20 e o 10 foram reposicionados, eu tenho novamente o espaço vazio, eu preencho com o 30, e seguindo essa mesma lógica, eu vou aumentando o tamanho da minha matriz ordenada, diminuindo o tamanho do heap. Até chegar no último elemento, quando eu chegar no último elemento, ele já está ordenado, então nós construímos a matriz ordenada a partir do heap, sem a necessidade de criar ou de manter na memória uma terceira, uma segunda ou uma terceira matriz. Vamos ver agora o nosso programa número 70. Ele é muito parecido com o nosso programa 69, praticamente idêntico, com algumas pequenas modificações, exatamente para fazer o heap sort. Então esse programa número 70, ele tem o objetivo claro de fazer exatamente o heap sort. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui a primeira coisa, uma primeira modificação foi colocar o pacote random do Python para poder gerar números aleatórios. Nós importamos esse pacote para isso. Em seguida, nós temos a classe nó exatamente igual à classe nó que nós fizemos no programa anterior, não mudamos nada aqui. Nós temos a classe heap, que tem ali o seu construtor igual ao anterior, tem a função inserir exatamente igual ao anterior, a função borbulha acima exatamente igual ao anterior, sem modificação nenhuma, a função remover maior sem modificação nenhuma, a função borbulha abaixo também sem nenhuma modificação. A função mostra heap também não tem modificação nenhuma. Então, as modificações que nós fizemos foi, primeiro, criar a função inserir em, que ela insere um elemento direto numa posição na matriz. Então isso aqui foi uma função que nós criamos para aquela questão quando nós formos usar a mesma matriz para o duplo finalidade, tanto guardar o heap quanto inserir elementos antigos. Então, para inserir elementos, eu tenho que inserir direto na posição específica. Então eu tenho essa função inserir, que me recebe um índice, uma posição na matriz, e me recebe também um nó que eu devo inserir nessa posição. E ela simplesmente atribui a matriz índice ou nó. Então ela insere o nó na posição específica. Só isso que ela faz.
A função mostra matriz é uma função nova também, que é simplesmente para mostrar, imprimir a matriz. Ela imprime os elementos em sequência na matriz, exatamente como ela está. E a função incrementar tamanho simplesmente para aumentar o tamanho atual, atualizar o tamanho atual. Bom, a seguir nós temos algumas pequenas modificações na nossa função principal. Na nossa função principal nós temos aqui, nós limpamos o vídeo, como sempre, e nós começamos pedindo o número de itens. Então nós perguntamos qual é o número de itens que eu vou colocar na minha matriz. Esse número de itens, eu crio um objeto da classe heap e passo para ele o número de itens. Então o heap vai ser um objeto que conterá a matriz de nós. Bom, então a primeira coisa que eu faço é pré-popular essa matriz com números aleatórios. Então eu gero aqui, faço um laço aqui. Então esse laço simplesmente variando de 0 a número de itens, no range de 0 ao número de itens, eu gero um número aleatório entre 1 e 100, crio um objeto da classe nó e insiro, né, aleatoriamente na sequência, né, no caso pode ser em qualquer ordem, mas eu coloquei na sequência, insiro na sequência disso o novo nó que eu acabei de criar, que contém um número aleatório. Então a chave desse nó é um número aleatório qualquer. Cada vez que eu insiro um elemento, eu aumento o tamanho da minha matriz. Pronto, é isso aí que serve. Já gerei o meu heap, já gerei lá a minha matriz que vai conter o heap. Na realidade ainda não é um heap porque ele está com um monte de números aleatórios lá dentro. E aí a primeira coisa para a gente ver isso, ele imprime a matriz aleatória, a matriz com os valores aleatórios. Para isso que nós criamos aquela função, mostrar a matriz. Ela mostra a matriz como instalar, após a criação dos números aleatórios. Agora ele vai começar a fazer o borbulhamento abaixo de uma vez só. Né? Com isso nós vamos ganhar aquele tempo que nós temos que ganhar. Então primeiro eu começo a partir do número de itens sobre 2 menos 1, que é o elemento que tem filhos. E começo. Enquanto j for maior ou igual a 0, eu borbulho a partir do j para baixo. Então eu vou fazer isso até chegar o j igual a 0, que será exatamente o borbulhamento feito com raiz. Com isso eu garanto que a minha árvore agora ficou na condição de heap, ou seja, agora ela sim tem condição de heap. E para mostrar isso claramente para vocês, a próxima função é exatamente chamar a função do heap, chamada mostra heap. Essa função vai imprimir o heap e nós vamos ver o heap impresso. O heap não é a matriz ordenada, o heap está na forma de heap, então não é ainda uma matriz ordenada. Como é que nós fazemos para ordenar a matriz? Nós vamos removendo os elementos a partir da raiz e vamos inserindo embaixo, na posição que vai no espaço que vai sendo aberto. Olha só, então como é que nós fazemos? Nós pegamos a variável j, nós começamos a partir da posição índice número de itens menos 1, que é a última posição. Nós, enquanto o j for maior que 0, nós removemos o maior, né? Olha aqui, remover o maior, colocamos no maior e inserimos na posição j, né? Começa pelo último, o maior nó que nós acabamos de retirar da frente. Então nós estamos retirando pelo topo da árvore e colocando no final da matriz. Estamos retirando o maior elemento da matriz e colocando no final. Retirando o maior e colocando no final. Retirando o maior e colocando no final. Com isso nós vamos ter ao final, o heap vai ser destruído, não vai existir mais. Quando o j for 0, o heap não existe mais, mas existirá no lugar dele a matriz ordenada. E é isso que nós mostramos aqui. Nós vamos imprimir a matriz ordenada. Será que funciona? Bom, então para ver se funciona, nós temos que chamar aqui o nosso terminal, né? Vamos mais uma vez aumentar o tamanhozinho dele para a gente ver bem. Esse é o nosso programa número 70. Então vamos executar o nosso programa número 70 e vamos ver o que acontece. Pergunta o número de itens, vamos botar aqui 20 itens. Pronto. Então ele gerou a matriz, essa matriz aleatória. Ele pegou 20 números aleatórios, a partir do gerador de números aleatórios do Python. Está aqui. Esse número foi inserido no heap e o heap ficou dessa forma aqui. Após a inserção no heap, o heap ficou com essa matriz aqui, nessa sequência aqui, que é um heap ou uma árvore dessa forma aqui. É a mesma coisa, isso aqui, essa matriz equivale a essa árvore aqui. Bom, e depois de ordenada? Depois de ordenada, ela virou isso aqui. Tinham 2 números repetidos, ela colocou na frente, não tem problema. E foi colocando a sequência 23, 24, 32, 33, 34, 47, 48, 55, 62, 78, 80, 87, 93, 99. Então,
vocês viram que o nosso algoritmo de heap sort funcionou corretamente a partir da ideia original do heap. Então o heap pode ser usado na prática para duas coisas: para criar filas de prioridades, como nós já havíamos falado, e também para ordenar valores de uma lista, ou como mais um dos algoritmos de ordenamento. Resumindo o que foi dito, então o heap é uma estrutura de dados abstrata, normalmente utilizada para representar filas com prioridades. Uma fila com prioridades é uma estrutura de dados que oferece métodos de rápida inserção ou remoção do menor ou maior item. Nós falamos também que um heap permite a remoção do maior item e a inserção em tempo de ordem de n log de n. O maior item é sempre a raiz. O heap não permite a visita ordenada aos dados, a localização de uma chave específica ou a deleção. Isso são tarefas executadas com muita dificuldade em um heap. Um heap é normalmente implementado como uma matriz representando uma árvore binária completa. Os nós possuem chaves menores que seus pais e maiores que seus filhos. Os itens são inseridos no final da matriz e borbulhados para cima. Nós vimos também que, quando um elemento é retirado da raiz, o último elemento é colocado aí e deslocado, ou seja, borbulhado para baixo até a sua posição correta. A prioridade de um elemento pode mudar. Isso se dá através da mudança de sua chave. Ao mudar para maior, o item é borbulhado para cima. Ao mudar para menor, o item é borbulhado para baixo. O heap sort é um algoritmo de ordenamento eficiente que normalmente é feito em tempo proporcional a n vezes log de n. A ideia básica do heap sort é a inserção e a retirada de elementos em um heap. Os elementos são inseridos de forma desordenada, mas são inseridos mantendo o heap e são retirados automaticamente de forma ordenada pela própria estrutura do heap. O heap faz isso. O heap sort fica mais eficiente se a formação do heap é feita após a inserção de todos os itens nas posições aleatórias. Nós vimos isso e vimos como fazer o programa. E vimos também que uma mesma matriz pode servir para armazenar o heap e gerar a lista ordenada. Então foi tudo que nós vimos ao longo desta aula. Muito obrigado. Então, estamos chegando ao fim da aula número 15.